Obrigado, presidente Éder. Novamente, boa noite a todos e todas que nos acompanham aqui do plenário, pela rádio e também pela TV e pela internet. Eu dedico integralmente este meu pronunciamento nesta sessão a um único tema: a lembrança do 31 de março de 1964. Nós, inclusive, do Partido dos Trabalhadores, tivemos ontem uma reunião em que também fizemos um debate, uma discussão, um compartilhar de experiências e de opiniões sobre esta importante data desse cinquentenário. A nossa cidade também estava inserida neste contexto. E é importante refletir sobre isso, como a Comissão Municipal da Verdade já tem feito, como nacionalmente isso tem sido discutido, especialmente nos últimos dias e no dia de hoje, do desenrolar do que foram estes 21 anos. Como disse hoje em pronunciamento a presidenta Dilma, 21 anos sem democracia. E que, felizmente, depois disso, segundo a própria presidenta Dilma, o país ainda elegeu um exilado político, um líder sindical que foi preso várias vezes, e ela própria também prisioneira daquele então regime. Lembrar o 31 de março de 64 serve para reforçarmos a importância das nossas instituições. Serve para aquilo que tem sido dito pela Comissão Nacional da Verdade, para que nunca mais se esqueça e para que nunca mais aconteça. E nessas ações, como disse no início da sessão, a Câmara Municipal de Araras também participou. E nós divulgamos hoje a ata da sessão do dia 6 de abril, posterior aos acontecimentos do dia 31 e do dia 1º de abril em especial, quando se consolidava, portanto, aquilo que à época foi chamado por aqueles que então dirigiam esse processo de revolução, o que adequadamente nós temos chamado de golpe civil-militar. E a Câmara Municipal participou, no sentido de saudá-lo. É preciso compreender a manifestação da Câmara Municipal sob o seu aspecto daquele momento. Não há nenhum juízo de valor da minha parte em julgar aquela Câmara Municipal, aqueles vereadores, aquela legislatura, que inclusive importantes nomes da nossa história, alguns já faleceram, outros ainda permanecem não em atividade política, mas permanecem inclusive na nossa cidade, mas que é revelador sobre vários aspectos. O primeiro, porque aquela Câmara tinha consciência do momento importante que o país estava vivendo. Tanto que a ata da sessão foi transcrita um longo trecho de um pronunciamento, quase que uma manifestação formal. E muito pouco se fazia isso. As atas eram mais resumidas do que as atas das sessões nossas hoje, porque inclusive eram escritas à mão. Então há uma longa transcrição sobre uma manifestação efusiva do golpe de 64. Portanto, os vereadores à época tinham plena noção do importante momento que o país está vivendo e quiseram registrar a manifestação daquela composição da Câmara. Também, algo que vem sendo discutido de forma mais presente nos últimos anos, é que deixa clara a manifestação daquela Câmara que não foi um golpe militar, essencialmente e exclusivamente militar. A manifestação da Câmara fala em autoridades civis, em chefes civis, saúda de forma muito presente o então governador Adhemar de Barros e vários governadores dos estados. Deixa essa característica. Por isso, aquele regime não só militar, mas também civil. E ainda deixa claro outro aspecto também relevante, que acreditavam muitos que estavam defendendo as instituições brasileiras e a democracia.
defendendo o Brasil de um temor comunista, de um temor de esquerda, encarnado pelo presidente João Goulart. Mas fizeram isso não respeitando o povo brasileiro. Tomaram essa atitude os golpistas, não respeitando alguém que, como lembrou o senador Pedro Simon, em pronunciamento recente, alguém que foi eleito pelo povo brasileiro por 3 vezes para exercer a chefia da nação. Foi eleito vice-presidente da República quando o presidente Juscelino Kubitschek, foi reeleito depois presidente da República, vice-presidente da República quando foi eleito Jânio Quadros, lembrando que a eleição para vice-presidente era direta, não era por chapa única, conjunta como é hoje. Elegia-se separadamente presidente e vice-presidente. E ele foi eleito 2 vezes vice-presidente para receber o poder maior do país em caso de necessidade, de renúncia, de morte, e foi o que aconteceu. Mas fora isso, também recebeu por uma 3ª vez a chancela do povo brasileiro, quando, após a experiência parlamentar, o povo decide pelo presidencialismo, pelo retorno dos plenos poderes ao presidente da República. Portanto, o que fizeram foi um desrespeito ao povo brasileiro. Algo que precisa ser lembrado. Porque qualquer alternativa que se concorde, qualquer caminho que se apresente, tem que ser disputado na urna, no voto. Esse é o caminho que nós temos consolidado, especialmente desde a Constituição de 88, que consagrou, em que reuniu as diversas correntes de pensamento do país. Portanto, analisar estes fatos, observar que muitos acreditavam que estavam defendendo a liberdade, mas que na verdade não foram realizadas como alguns esperavam as eleições seguintes, e nem as seguintes, e atos institucionais em cima de atos institucionais, e o regime se endurecendo. Portanto, é necessário sempre esta lembrança, que deve estar presente no seio de todos nós, para que nunca mais se esqueça e para que nunca mais aconteça. Infelizmente, brasileiros e brasileiras tiveram que lutar, que morrer, até hoje desaparecidos políticos, diversas são as ações judiciais por um simples fato, pela emissão da certidão de óbito, pela clareza das famílias que tiveram familiares seus que perderam nesta batalha. Portanto, é um período em que nós temos que lembrar o papel das instituições, o papel do legislativo, que ficou tolhido e ausente, o papel do poder judiciário, em que, num período que se iniciou pela ação das Forças Armadas, em que o poder executivo tinha supremacia absoluta sobre os destinos da nação. Em que nós temos que lembrar, hoje e sempre, que o comandante em chefe das Forças Armadas é o povo, e que exerce por meio de seus representantes. Havia, naquela época, o claro pensamento de que as Forças Armadas tinham mesmo que se levantar, porque o presidente João Goulart, ele cometeu um ato de desrespeito à hierarquia. Ele não poderia cometer nenhum ato de desrespeito à hierarquia. Ele era a autoridade máxima das Forças Armadas. Os generais que contra ele se puseram, estes sim, cometeram um grande ato de desrespeito à hierarquia, à força institucional, à força daquela Constituição vigente. Que nós possamos sempre lembrar desse período, que possamos repassar essas informações às novas gerações, para a consolidação deste período,
que nós vivemos com muito vigor o maior e o melhor período da democracia brasileira, que possamos zelar por essa democracia. Isso é uma tarefa nossa e das próximas gerações. Obrigado, senhor presidente.